Eu me chamo Rose e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento. Falo sobre constelação sistêmica, as constelações familiares ensinadas pelo professor Bert Hellinger. Então, eu falo de cura da alma aqui, porque uma constelação sistêmica são movimentos da alma, tá bem? Se esse assunto te interessa, fica aqui comigo que talvez esse vídeo lhe ajude de alguma maneira ou ajude alguém que você conheça, tá bem? Para você que me segue aqui, eu já agradeço. E para você que teve o vídeo aí aparecendo para você por acaso, não existem acasos no universo. O acaso é um jeitinho carinhoso de Deus nos lembrar que Ele está aqui. E aí, com você também, tá bom? Então, eu disse que eu me chamo Rose? Eu me chamo Rose, só para reforçar. E sou uma consteladora sistêmica. Me tornei uma consteladora no meu processo de despertar, de autoconhecimento, cura de mim mesma, ok? Então, eu compartilho aqui também casos de constelação sistêmica na prática, porque eu sou uma consteladora que constela com bonequinhos no modo online. Por isso você está vendo aqui os bonequinhos, porque eles são arquétipos para me auxiliar nesse trabalho. E como eu constelo no modo online e eu optei pelos bonequinhos, a constelação comigo é individual. Somos eu e a pessoa que vem constelar comigo, pedir para eu abrir a constelação dela, ok? Então eu vou compartilhar um caso aqui, sem mencionar, claro, o nome da pessoa. Vou apenas colocar o caso para ilustrar, mesmo porque é um caso que tem se repetido bastante vezes aqui nesse campo sistêmico. Isso não quer dizer que todas as pessoas que estão passando por situações semelhantes têm a mesma raiz de problema. Não é isso. Mas a maioria das pessoas tem dinâmicas ocultas parecidas e você vai me entender o porquê disso. Vou explicar. Então, tenho certeza que esse vídeo vai falar no seu coração e muito provavelmente vai poder auxiliar quem você também conheça, ok? Então vamos ao caso, Rose. Me conta a história. Pessoal, foi uma linda constelação. Essa constelação já faz mais ou menos ou quase um ano que ela aconteceu, ok? Uma constelação sistêmica reverbera na vida da pessoa no momento em que ela decide constelar. Os movimentos sistêmicos já começam. E quando a gente abre a constelação, é muito profundo e amoroso. E é onde os nós são desemaranhados, desatados. Mas não para por aí. Uma constelação sistêmica continua reverberando na vida de uma pessoa por meses, até anos. Tudo bem? Então, a constelação sistêmica dessa maravilhosa que eu vou trazer aqui continua reverberando na vida dela, no sistema familiar dela. Por quê? Quando a gente constela, a gente desata os nós, como eu disse. Imagina você que um sistema familiar é um tecido gigantesco. Esse tecido tem muitos fiozinhos e é preciso, depois de uma constelação sistêmica, onde se desemaranha, desata os nós, e às vezes são vários nós, é preciso que esse grande tecido sistêmico tenha um tempo para se retecer, entende? Então o tecido sistêmico, cheio de fiozinhos que a gente não vê, mas que existem, que são energias, ele precisa de um tempo para ele trabalhar e colocar cada membro no seu devido lugar, tá bem? Porque quando um membro se movimenta dentro de um sistema familiar, no caso em uma constelação sistêmica, obrigatoriamente todos os outros terão que se movimentar, ok? Por isso que a constelação sistêmica de uma pessoa reverbera, ressoa, né, na alma de todos os outros membros do sistema familiar. É assim que funciona, ok? Então, essa maravilhosa
veio pedir para abrir a constelação dela e nós abrimos. E na época eu me lembro bem. Ela estava muito angustiada, muito triste e o problema dela era relacionamento amoroso. Por quê? Ela já tinha passado por um divórcio há muitos anos e depois ela teve vários relacionamentos que nunca deram certo. Homens indisponíveis, ou seja, homens que no fundo não queriam um relacionamento sério. Quando até queriam, ela não queria, então nunca dava certo. Mas ela não queria mais isso, ela queria encontrar alguém para ela ter um relacionamento amoroso de sucesso, ok? E era muita dor, por isso ela pediu para abrir a constelação dela. Então, nós abrimos a constelação porque quando a pessoa vem constelar, tem que trazer o tema, e o tema era relacionamento amoroso. Então aqui nós trouxemos o arquétipo do relacionamento amoroso. Não quer dizer que é uma pessoa, uma determinada pessoa. É o relacionamento amoroso, ok? Por quê? Gente, um relacionamento amoroso, uma questão de saúde, uma questão de trabalho, é uma consciência, ok? Então o relacionamento amoroso dela é uma consciência. O meu, o teu é uma consciência, ok? Por isso que traz o arquétipo para tratar aquela questão. E sempre que vamos abrir uma constelação sistêmica, é necessário que tenha um tema, para que a gente possa começar o trabalho, abrir a constelação sistêmica. Isso é definido quando a gente vai abrir a constelação. E a escolha do tema funciona assim. Às vezes a pessoa tem vários temas para os quais ela quer olhar na vida dela, mas tem um que está causando sofrimento, como era o caso da maravilhosa. Ela tinha outras questões, mas eu perguntei a ela, o que mais está lhe doendo, causando sofrimento? Aí ela disse, Rose, não é nem mais sofrimento, é dor. E era dor, porque quando dói, a gente quer olhar, enfrentar a dor e superá-la, curá-la, tá bem? Então, eu não vou narrar aqui tudo o que aconteceu no campo sistêmico dessa maravilhosa, porque senão eu vou ficar aqui 2 horas nesse vídeo contando cada movimento, ok? E mesmo assim, nem tem como lembrar exatamente de todos os movimentos, porque tem muita coisa que acontece na constelação sistêmica que não tem explicação. Ok, então vamos lá. O que acontece aqui? Ou o que acontecia aqui? Imediatamente, quando nós abrimos o campo sistêmico, esses dois aqui ainda não estavam no campo, e nem essa lindinha aqui. A constelação sistêmica dela mostrou, porque daí sou eu com a pessoa do outro lado do vídeo, e a pessoa vai sentindo lá emoções, sensações, e nós vamos trabalhando juntas. E eu vou interpretando o campo sistêmico a partir do que a pessoa me diz que está acontecendo com ela. Eu percebo o rostinho dela, os movimentos, e ela vai dizendo para mim o que ela está sentindo fisicamente e quais as emoções. E assim eu vou interpretando o campo sistêmico, e o campo sistêmico, o sistema familiar, vai nos conduzindo. Ok? É um momento único. Eu até me emociono de alegria, porque eu gosto muito de constelar. Então, a constelação sistêmica dela mostrou o sistema familiar dela, o que estava no inconsciente dela, que, número 1, ela não se sentia grande. Ela não se sentia adulta. Ela se sentia como uma criança. Então, ela escolheu uma bonequinha para representá-la. Nesse momento, a adulta dela, se afastou um pouquinho. Então, veio a criança. E aí a gente questiona para onde a criança olha. A criança não olhava para o relacionamento, mesmo porque criança não tem relacionamento amoroso, não é mesmo? Vai me acompanhando, ser de luz, porque aqui eu estou explicando, peguei esse exemplo para eu ilustrar para vocês e ao mesmo tempo eu explico a dinâmica, tá bom? Diferentemente de quando eu vou constelando, simplesmente a constelação vai nos guiando
e eu permaneço conduzindo, percebendo o campo sistêmico. Aqui eu já vou explicar para vocês o que estava acontecendo diretamente. Para ela eu expliquei no final da constelação, porque a gente não fica interrompendo os movimentos, tá bem? Então, já dizendo para vocês, criança não tem relacionamento amoroso, ok? E o que acontecia aqui? Para onde a criança olhava? Para o papai e para a mamãe. O relacionamento amoroso, ela nem via. Então faz esse movimento, o arquétipo se distancia. Porque a gente pergunta, como faz para você? Como você se sente com relacionamento amoroso aí? E ela dizia, eu não vejo ele, ok? Quem você vê? O meu pai e a minha mãe, ok? Acontece, ser de luz, que os pais dela tiveram um relacionamento muito conflituoso e eles se divorciaram. A relação dos pais aqui não foi bacana, existia violência e eles se divorciaram. Ela não conviveu praticamente com o pai. Acontece que ela estava carregando a dor da mãe, ela estava emaranhada com a mãe. Por quê? Porque ela carregava, ela nutria internamente e inconscientemente uma mágoa do pai. Ela disse que já tinha perdoado, que já estava até fazendo alguns cursos de autoconhecimento, mas mesmo assim, a constelação sistêmica dela mostrou que internamente ela precisava incluir o pai dela. Ela precisava, existia esse nó. Mas por que isso, ser de luz? Porque ela estava carregando inconscientemente a dor da mãe dela. Porque a mãe dela sofreu muito com o pai. Acontece que o nosso pai e a nossa mãe não são meu pai, o seu pai, o marido da sua mãe. A minha mãe não é esposa do meu pai. O meu pai é o meu pai, a minha mãe é minha mãe, assim é o seu, entende? Marido e mulher, eles são entre eles. Você consegue entender? Será que eu fiz uma confusão para explicar isso aqui? Acho que não, né? O que temos que entender? Que o marido e a mulher é marido e mulher entre eles. O esposo, a esposa, o companheiro, a companheira. O marido não é o marido da filha. A esposa não é a esposa da filha, é pai e mãe. E existia essa confusão. Isso acontece quando um filho fica entre as questões dos pais. Acontece aqui uma triangulação. Aí os filhos se emaranham no meio das questões dos pais, que são os adultos, e depois na vida adulta não consegue seguir para a vida, ter relacionamento amoroso, ter um emprego de sucesso, uma profissão, um trabalho de sucesso. Entende? É isso que acontece. Ela estava presa aqui nessa dinâmica, carregando a dor da mãe, nutrindo inconscientemente uma mágoa do pai, ok? Então ela seguia triangulando na vida dela, atraindo homens que não a faziam bem. Mas isso acontecia porque ela estava presa nessa dinâmica. Não tinha como ela atrair para ela um parceiro amoroso como ela conscientemente queria se ela estava presa nessa dinâmica. O que foi necessário fazer aqui para encurtar essa história? Foi necessário que ela dissesse para a mãe dela que sentia muito, mas que a mãe dela tinha força para carregar o próprio peso e ela era pequena, a mãe era grande. E a mãe ficou muito feliz em pegar o peso de volta, dizendo para a filha, eu sou a grande, você é a pequena. O que é meu eu dou conta. O que aconteceu entre meu pai, entre mim e o seu pai, o que aconteceu entre mim e o seu pai, filha, é coisa minha, é coisa nossa, é coisa de adulto. Gente, é exatamente assim que acontece no campo sistêmico, é uma conversa familiar. É exatamente isso, de forma muito simples. Afinal, como bem ensinou Bert Hellinger, o essencial é simples. Não, ninguém fica dificultando e guerreando e lutando
Aqui no campo sistêmico não, é direto ao ponto, ok? Outra coisa muito importante, ser de luz, o pai havia sido excluído do coração dela. Então o pai estava excluído do sistema familiar. E ele se sentia assim quando eu toquei o arquétipo do pai, porque quando eu toco o bonequinho, a pessoa acessa o campo de energia daquela outra pessoa, ok? Então ele se sentia assim, excluído. E quando a gente exclui alguém do sistema familiar, é extremamente complexo e perigoso. Ninguém pode ser excluído. E ainda mais uma filha excluir um pai? Como assim? Nós somos 50% pai e 50% mãe. Não é possível ela excluir o pai. Fazendo isso, carregando a dor da mãe, ela se colocou como grande atrás da mãe, como se ela desse conta de carregar o peso da mãe. Se emaranhou ali. E mais, quando ela tentou excluir o pai dela do coração dela, ela tentou excluir 50% dela mesma. Mas aí, ela assumiu as sombras do pai também. E ela atraía para a vida dela homens que se pareciam com o pai. Nas questões de relacionamento, eu quero dizer. Igualzinho? Não. Mas em muitas situações, sim, esses relacionamentos faziam lembrar o pai. Ou seja, tudo que a gente exclui aparece em nossa vida de uma forma ou de outra, em um momento ou em outro. Então, ela fez um movimento de inclusão do pai, incluiu o pai no coração. Não precisa conviver, não é perdão. No campo sistêmico, ninguém perdoa ninguém. Sinto muito, né? Pai, sinto muito. Você é o grande, eu sou a pequena. Você tem um lugar no meu coração. O que é seu e da minha mãe, eu deixo com vocês, meu pai. E outras frases sistêmicas foram utilizadas aqui. Foi necessário. E assim, o pai se sentiu incluído no sistema familiar e abençoou a filha, porque ela precisava internamente dessa bênção. A mãe também abençoou a filha e teve uma conversinha rápida aqui entre o papai e a mamãe. Entendeu, ser de luz? Aí, a maravilhosa, depois de vários outros movimentos aqui no campo sistêmico, se sentiu grande, adulta, e ela se sentiu confortável para substituir a bonequinha, o arquétipo que a representava, que é a criança interior dela. Ela acolheu a criança interior dela aqui e ela cresceu. Ela disse para a garotinha: eu cuido de você agora, garotinha. Eu cuido de você. Eu sou grande, eu cresci. E aí, para onde ela olhou depois desses movimentos? Para o relacionamento amoroso. Ela conseguiu olhar para ele. E aí, ela disse para ele: agora eu vejo você. E ele também disse para ela: e eu te vejo. Eu estou aqui para você, no seu tempo. Ou seja, quando ela estivesse 100% pronta. Esses foram os movimentos, ser de luz. Então, ficou aqui o relacionamento amoroso olhando para ela aqui na frente dos pais, eu só vou trazer um pouquinho aqui para você ver melhor, ela na frente dos pais, acolhendo a criança interior dela. E quando eu abro a constelação, eu pergunto como a pessoa está se sentindo sobre aquele assunto no momento. E ela disse que estava muito angustiada e triste. E eu pergunto, como você gostaria de se sentir ao final, se a sua constelação fluir? Se fluir, ser de luz, porque depende dos movimentos do campo sistêmico, né? Depende do sistema familiar. Ela disse: eu quero me sentir leve e eu gostaria que essa angústia se afastasse de mim. Então, ao final dos movimentos, ela se sentiu leve. Chegou chorando e saiu sorrindo. Ela disse: eu não fazia ideia que o meu pai se sentia excluído do sistema familiar. Eu não fazia ideia que eu tinha excluído meu pai. Para mim, eu já tinha resolvido as minhas questões com ele. Mas não tinha.
Não precisei dizer nada. Ela percebeu nos movimentos do campo sistêmico dela. Entende, ser de luz? Agora, sabe o que eu tenho mais para te dizer, para fechar a história aqui? Verídica. Essa maravilhosa, depois de alguns meses, está vivendo um relacionamento amoroso de muito sucesso. Feliz da vida. A constelação sistêmica faz mágica? Faz não, ser de luz. A constelação sistêmica, ela amplia a nossa visão para além de nós mesmos. Veja, ela sempre tinha problema no relacionamento amoroso. Ela estava fazendo cursos de autoconhecimento, ela estava se movimentando para transformar a vida dela. Até movimentos de perdão com o pai, não presencialmente, não com ele, mas para o pai interno, porque nesses cursos ensinam para gente. Esses cursos utilizam as bases sistêmicas. Esses grandes coaches que vocês veem por aí, eles utilizam as bases sistêmicas, só não falam. Eles utilizam as bases sistêmicas nos treinamentos deles. Todos esses coaches maravilhosos aí, da internet, do YouTube, eles utilizam as bases sistêmicas nas mentorias, nos treinamentos deles, nos métodos deles. Eu sei do que eu estou falando, porque na hora eu identifico um coach que está utilizando a base sistêmica. Alguns falam que estão utilizando o conhecimento sistêmico, outros não falam, mas não precisa falar. Enfim, acontece que somente abrindo a constelação sistêmica é possível se chegar à raiz do problema, que foi o caso aqui. Ela já estava com um trabalho bem feito, tá? Era maravilhoso o curso que ela fez, o trabalho que ela vinha fazendo, porque é um conjunto de conhecimento, de técnicas, de movimentos que a gente faz para evoluir. E a constelação sistêmica também é 50% da jornada. Os outros 50% é com a gente. Então ela já estava adiantada nesse processo, fazendo todo o aprendizado dela, o caminhar dela no autoconhecimento. Então ela já veio com bastante bagagem, mas ela precisava chegar à raiz do problema. E é aqui na constelação sistêmica que a gente chega até a raiz do problema e desemaranha. E daí, depois disso tudo, eu expliquei para ela algumas coisas, passei algumas técnicas, alguns exercícios para ela seguir fazendo. E ela já estava com o entendimento dela bastante avançado, então ela acolheu tudo com amor. E agora ela tá aí, feliz da vida, do jeitinho que ela queria. Entendendo que o que é dos pais dela, ela deixa com os pais dela. Entendeu, ser de luz? Faz sentido para você? Gostou do vídeo? Gostaria de ouvir mais casos como esse aqui, do exemplo? Fica melhor para você chegar ao entendimento? Porque o meu objetivo aqui é que você chegue ao entendimento. Quando a gente entende, a gente pode agir melhor. Então, eu encerro aqui meu vídeo de hoje. Se você gostou, se você quer saber de mais casos como esses, se você tem alguma situação que você queira questionar, para ver se eu posso dar uma dica, para ver se eu posso fazer uma análise do que pode ser, ou trazer exemplos, talvez eu tenha um caso parecido, eu trago aqui. Deixa comentário aqui embaixo do vídeo e eu vou compartilhando o conhecimento aqui com você, tá bom? Vamos juntos evoluir, ok? E só para frisar, cada sistema familiar é único, cada pessoa é única, não é uma receita de bolo. Mas isso daqui é para você entender que os nossos pais são a nossa matriz de relacionamento. Se estamos emaranhados com eles, com os dois ou com um deles, a gente tem problema na nossa vida e a vida não flui. E não é preciso ter problema conscientemente. Às vezes, mesmo quem não tem problema nenhum com os pais, vive numa relação amorosa, tranquila, pacífica, harmoniosa e a vida não está fluindo. Por quê?
porque também pode estar emaranhado com os pais, carregando uma dor de forma inconsciente por amor. Lealdade visível, amor cego. Ok? Acontece que fazendo isso a gente está achando que sabe mais que os nossos pais, que tem mais força do que eles, e a gente quer carregar a dor deles. Mas isso é inconsciente, é movimento oculto, tá bom? Dinâmica oculta. Enfim, fico à disposição, deixo aqui o meu beijo de luz para você que está aí me assistindo até agora. E eu desejo mesmo que o Criador te conceda clareza. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho com a sua expansão de consciência e na sua jornada pelo autoconhecimento, tá bom? Fica com Deus.